Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. Abra aí as vossas Bíblias. Eu quero ser bastante objetivo esta manhã de Santa Ceia do Senhor. Um privilégio que o Senhor nos dá de estar nesta manhã, irmão, participando da mesa do Senhor e lembrando da sua morte e da sua ressurreição até que Ele venha. Abra aí as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20 e no versículo de número 19, irmãos. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20 e o versículo 19. E chegada pois a tarde naquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Comigo diga: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoarte os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverte lhes são retidos. Santo Deus, nesta manhã nos ilumina, Pai. Direciona esta mensagem, essa palavra ao coração do teu povo que veio nesta manhã, que o Senhor venha falar ao coração. Faz assim para conosco, em nome do Senhor. Tome um assento, igreja. Meus irmãos, nessa manhã de Santa Ceia do Senhor, eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo. A palavra diz que neste texto aqui, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19, nos fala que Jesus aparece aos seus discípulos. A Bíblia diz: no primeiro dia da semana, as portas estavam fechadas, onde os discípulos estavam ali com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles dizendo: Pai seja convosco. E Jesus, ele mostra-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos, eles se alegraram vendo o Senhor Jesus. Ali Jesus, ele vai dar uma missão para os discípulos, e depois que Jesus dá essa missão aos seus, Jesus soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus, naquele momento, Jesus, ele dá uma ordem missionária a todos, e Jesus sabia que naquela missão eles precisavam receber ou ter na sua vida o Espírito Santo, porque não dava para viver aquela missão sem receber o Espírito Santo. E todos nós, irmãos, precisamos do Espírito Santo em nossa vida, não apenas como um visitador, mas como o habitante, como um morador. Todos nós precisamos que o Espírito Santo, ele habite em nossos corações, que ele faça morada em nossa vida, porque Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então essa expressão que Jesus usa para os discípulos, dizendo: recebei
o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é entendido como sendo uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. E como tal, ele é pessoalmente. E o Espírito Santo, ele é totalmente Deus. Como diz a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo de número 7. O Espírito Santo também é Deus. Ele faz parte da Trindade, ele compõe a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, nós temos a descida do Espírito Santo. A igreja primitiva, a igreja direcionada pelos discípulos, Jesus, ele deu a ordem a ele dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra diz que eles estavam ali em oração, clamando ao Senhor, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e começou a serem vistas sobre ele línguas repartidas como de fogo, e cada língua pousou uma sobre cada um deles, e a Bíblia diz que cada um deles foram cheios do Espírito Santo. Ali, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, se cumpriu a profecia que o Senhor tinha dito pela boca do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, e sobre os servos e sobre a serva derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Agora, quem é o Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele era conhecido como Espírito do Senhor, porque no Antigo Testamento, ele ainda não operava a obra de santificação. Então, no Antigo Testamento, ele é conhecido como Espírito do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus está fazendo a leitura do livro de Isaías, ali na sinagoga de Nazaré, Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Qual é a intenção do Espírito Santo na vida de alguém? Para que este alguém desenvolva uma missão, desenvolva uma função dada pelo próprio Deus. Nós percebemos também que o Espírito Santo, ele é o que testifica, porque ele é a verdade. Como diz a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 6. É ele que testifica da verdade, porque ele é a verdade. Irmão, se o Espírito Santo não fosse derramado sobre a igreja não teria condições de testificar da verdade ou falar da verdade, porque é o Espírito que testifica, porque Ele é a própria verdade, irmãos. Ele é a própria verdade. O Espírito Santo, ele não é um espírito de engano, ele é um espírito de verdade. Levante as tuas mãos e diga: Espírito de verdade. Ele é a verdade, irmãos. O Espírito Santo, ele é onisciente. Salmos 39, versículo 2, o salmista diz: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor sabe onde me assento, quando me levanto. A palavra ainda nem chegou na minha boca, mas o Senhor já toda conhece. Está falando da onisciência do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 23, fala também dessa onisciência do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele participou ativamente da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. Ele se movia sobre as águas no período da criação. Agora eu gostaria de falar para você aqui
as operações do Espírito Santo. O que que o Espírito Santo ele faz na vida da igreja? Primeiro, o Espírito ele revela, diga revela. O Espírito Santo, irmão, ele revela o profundo escondido. Ele conhece aqueles que estão em treva e com ele mora a verdadeira luz. Agora a Bíblia comigo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo que a profecia ela não é produzida por vontade humana, irmão. Ninguém pode subir aqui no altar e começar a revelar da sua própria vontade, porque a profecia ela é produzida pelo Espírito Santo. A revelação é Ele que produz. A profecia é Ele que entrega, é Ele que usa a boca do mensageiro, a boca do pregador e anuncia a sua verdade para a sua igreja. Então o Espírito Santo, ele, diga comigo, ele revela. O Espírito Santo, ele revela, irmão. O Espírito Santo, ele também ensina. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Abre aí a tua Bíblia. Capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito, irmãos. O Espírito Santo, ele ensina. É Ele que ensina a igreja. Ele que coloca a mensagem na boca do pregador. Ele que coloca a mensagem na boca do mensageiro. É Ele que ensina a sua igreja, irmão. E o Espírito Santo, ele dá a palavra, o ensino, conforme a igreja está precisando. Porque Ele conhece a igreja. Ele sabe qual é o tipo de palavra que eu preciso. Ele sabe qual é o tipo de ensino que nós estamos precisando. Ele sabe quais são as ministrações, quais são as áreas que nós precisamos ser ensinados. E o Espírito Santo, Ele nos ensina. Diga, Ele nos ensina. Quem tem deixado ser ensinado pelo Espírito Santo, levante as mãos. O Espírito Santo, Ele nos ensina, irmão. E também o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemido inexprimíveis. Abre a tua Bíblia aí no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. O 27 é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele é segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele intercede pela igreja, irmão. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele também ordena, diga comigo, ele ordena. O Espírito Santo, ele dá ordem para a igreja, irmão. Por quê? Porque ele é o Senhor da igreja. Ele é o soberano na igreja, é Ele que age sobre a igreja. Abre aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me Barnabé e Saulo para a obra de que eu tenho chamado. O Espírito Santo, ele ordenou que a igreja separasse
Barnabé e Saulo para a obra que Deus havia chamado. Quem ordenou? Quem mandou separar? O Espírito Santo, irmão. É Ele que ordena a igreja. O Espírito Santo, Ele dá ordem para o seu povo, para o povo de Deus. O Espírito Santo, Ele também testifica de Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 15, 26. Abra a tua Bíblia. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testifica de mim. Então o Espírito Santo, Ele fala de Cristo, Ele testifica, Ele ajuda a igreja a falar do Cristo ressurreto, do Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Levante as tuas mãos. E o Espírito Santo, Ele também fala à igreja, irmão. Diga comigo, o Espírito Santo, Ele fala à igreja. O culto só é maravilhoso porque o Espírito Santo fala. Se o Espírito Santo não falasse na igreja, o culto não era interessante. Porque ninguém vem aqui ouvir opinião de homem, ninguém vem aqui ouvir argumento do homem. Nós viemos aqui ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Em Apocalipse a palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos estar atentos, irmão, porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, irmãos, Ele fala com a igreja. Levante as mãos, diga: o Espírito Santo, Ele fala com a igreja. E a igreja precisa atentar no que o Espírito Santo está falando à igreja, irmão. O Espírito Santo é aquele que fala. Por que Ele fala? Porque é Ele que dirige a igreja, é Ele que dá ordem à igreja, Ele que sabe o que deve fazer com a igreja. Então o Espírito Santo é Ele que coloca a palavra na boca do pregador para falar ao povo. Então quem fala na igreja é o Espírito Santo. Levante a mão e diga: quem fala na igreja é o Espírito Santo. Pastor, mas está sendo falado coisa na igreja que eu não gosto. Aí paciência, porque quem está falando é o Espírito Santo, irmão. E se é o Espírito Santo que fala à igreja, pode ser correção, eu recebo, porque é o Espírito Santo que está falando com a igreja. Levante as tuas mãos. O Espírito Santo é Ele que convida o homem para a salvação, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem chamando o homem, Ele convida o homem. Ele convida o homem para a salvação. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem: Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Leamos, irmãos, a palavra. Diz assim, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Diga: o Espírito Santo convida para a salvação, irmãos.
É o Espírito Santo que convida o homem para receber a salvação que é oferecida por Deus. O Espírito Santo, ele também consola. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo é Ele que consola a igreja. O Espírito Santo é Ele que traz direção para a igreja. Agora olha aqui para mim, o Espírito Santo, Ele guia na verdade, irmãos. Irmãos, se o Espírito Santo é Ele que guia na verdade, nós precisamos receber a verdade que é dada por Ele. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, Ele guia na verdade, irmão. Olha aqui para mim. E quantas pessoas hoje estão vivendo dentro da igreja que não querem mais ser guiado pela verdade, não querem ser guiado mais pela verdade. Quando a verdade é pregada, se zangam, ficam com raiva. Irmãos, o Espírito Santo, Ele vai falar para nós a verdade, Ele vai nos guiar na verdade. O Espírito Santo é Ele que concede poder para nós testemunhar. Abre aí a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim, ó: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É Ele que concede poder para nós testemunhar. E qual foi a ordem de Jesus para os discípulos? 1, 2, 3. Recebei o Espírito Santo. Levante as mãos. Fique em pé comigo, por favor. Olhe para o irmão, segura na mão dele e diga: receba o Espírito Santo. A igreja não pode viver sem o Espírito Santo. A igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Aleluia, a igreja precisa do Espírito Santo. Glória a Deus. Levante as mãos, vamos orar. Deixa o Senhor tocar na tua vida nesta manhã maravilhosa. Deixa o Espírito Santo tocar aí ao teu coração. O Espírito Santo quer envolver a sua vida, quer renovar a sua vida, quer te guardar, quer te sustentar. Oramos ao Senhor. O Senhor nesta manhã vai tocar em pessoas aqui. Grande Deus, poderoso e eterno, santo, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Nós recebemos a Tua palavra, recebemos o ensino, ó Deus, e nós temos a necessidade, Pai, de ter em nossa vida o Teu Espírito Santo. Ó Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, que mora, que habita em nossos corações, que habita em nossas vidas. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo permaneça, ó Deus, sobre nós, Pai. O Teu Espírito Santo permaneça em nossos corações e nos enche agora, Pai, nos aquece. Faz essa chama arder em nossos corações. Faz a chama do Teu Espírito Santo arder, Pai, no coração deste crente,
no coração desta irmã, no coração deste jovem, no coração deste obreiro, no coração, meu Pai, deste diácono, dessa diaconisa, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha arder em nossos corações, ó Deus poderoso, Pai. Precisamos, Senhor, precisamos, ó Deus, precisamos da Tua unção, Pai, precisamos da Tua glória, precisamos do Teu Espírito Santo, Pai, precisamos da renovação do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã, ó Deus. Olha o Teu povo orando, Pai, olha a Tua igreja orando nesta manhã maravilhosa. Clama, igreja, pede para Deus te visitar nesta manhã maravilhosa. Alai daramassu calabastei, alai daramassu defastecai, alai daramassu de calabandarabastei. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, visita os irmãos agora, aquece os corações, Pai, aquece as vidas aqui agora, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra. Renova a vida do Teu povo nesta manhã, Pai. Renova, Senhor, a mente, o coração. Renova, Pai, a vida espiritual, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Visita a Tua igreja, visita o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, ainda em pé, vamos